Bom dia, galera! Vamos dar início à nossa segunda aula de transistor. Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma pequena revisão do transistor, certo? O transistor vai funcionar como se fosse uma torneira. Aqui vai estar a representação da torneira. A gente sabe que o transistor controla a corrente de coletor através da corrente de base, certo? Então, a gente vai fazer com que a corrente de base seja o nosso registro dessa torneira aqui. Quando há zero de corrente de base, aqui a gente vai estar com o registro totalmente fechado. Quando está totalmente fechado, não existe nenhuma corrente no coletor. À medida que a gente for injetando corrente na base, a torneira vai começar a abrir, vai começar a fluir água. Quanto mais a gente abrir, maior vai ser o fluxo de água. No transistor vai ser da mesma forma. À medida que a gente for injetando corrente, vai começar a passar mais corrente pelo coletor. À medida que a gente injete mais corrente na base, maior vai ser a corrente de coletor, até chegar em um ponto que vai estar totalmente aberto. Se a gente girar aqui o registro até ficar totalmente aberto, vai estar passando a maior quantidade de água possível pela torneira. No transistor vai ser da mesma forma, a gente vai injetando corrente na base, até chegar em um ponto que a gente está injetando corrente na base e vai estar passando o máximo de corrente pelo coletor. Não importa se a gente girar mais ainda o registro, não vai passar mais água. Por quê? Porque já vai estar passando o máximo. No transistor vai ser da mesma forma. A gente pode injetar mais corrente ainda, que não vai alterar em nada a corrente de coletor depois daquele ponto. A gente chama esse ponto de saturação, onde vai estar passando o maior número de elétrons, a maior corrente possível pelo coletor. E se a gente injetar mais corrente na base, essa corrente de coletor não vai ultrapassar essa corrente máxima de saturação. Então, basicamente, a gente vai ter três estados, que vai ser totalmente fechado, torneira totalmente fechada, que a gente vai estar representando como se fosse o corte no transistor, vai estar passando zero de corrente. Totalmente aberto, que vai ser a saturação do transistor, vai estar passando o maior número de elétrons e maior quantidade de água, certo? E a zona intermediária, que a gente vai chamar de zona ativa, ou zona de amplificação. Assim como existe a curva característica no diodo, vai existir também a curva característica no transistor. Só que no transistor vai existir várias curvas, como a gente pode ver aqui, diferentemente do diodo, que cada uma dessas curvas aqui representa uma corrente de base. Quando a gente injeta 10 microamperes nesse transistor aqui, vai ter essa curva característica. Quando a gente injeta 20 microamperes na base, vai ter essa curva característica. 30 aqui e assim sucessivamente. Nesse gráfico aqui a gente pode ver as três zonas. A região de saturação, que é essa região aqui. A região de corte, que é essa região aqui. E a região do meio é a região ativa, ou também chamada de zona de amplificação. Analisando o gráfico, é possível notar que na região de saturação, para uma pequena variação de VCE, a gente pode ver aqui, pequena variação do VCE, ocorre um aumento demasiado da corrente de coletor. E justamente esse aumento muito rápido que ocorre. Quando a junção base-coletor passa a ser polarizada reversamente, o transistor entra na zona ativa, que é justamente isso aqui. Lembra que a gente disse que a região base-coletor tem que ser reversamente polarizado e a região base-emissor tem que ser diretamente polarizada para ele estar funcionando da maneira adequada? É justamente isso que a gente estava falando. Quando está tanto a base-coletor quanto o base-emissor estão diretamente polarizados, ele vai estar na região de saturação. Quando a região
a zona base coletor passa a ficar reversamente polarizada, ele entra na zona ativa, na região ativa. E quando tanto base coletor quanto base emissor ficam reversamente polarizados, ele fica na região de corte. E nessa região de amplificação, a partir desse ponto, a corrente de coletor praticamente não varia quando o VCE aumenta. E as regiões de operação, se a gente tiver um circuito dessa forma, esse circuito é o quê? Esse circuito é emissor comum, certo? Isso aqui a gente pode ver como se fosse esse circuito aqui. Porém, em vez de existir uma fonte aqui para a base, vai existir apenas uma fonte aqui, que é o VCC. O VCC tanto vai estar servindo para alimentar a base, como vai estar servindo para alimentar o coletor. Então, esse circuito aqui, basicamente, vai ser esse de cá, certo? Só que nesse caso aqui, a gente está usando apenas uma fonte. Então, quantas malhas existem nesse circuito aqui? Dá para verificar por aqui, ó. Vai existir essa malha aqui, que a gente vai chamar da malha de base, que às vezes a gente encontra em livros chamando de malha de entrada, certo? E aqui vai ser a malha de saída ou a malha de coletor. Então vão existir duas malhas essenciais. E essas duas malhas que a gente vai utilizar para resolver e encontrar todos os outros parâmetros, certo? Então, basicamente, a gente vai ter aqui, ó, VBB, VRB e o VBE, que é a tensão da base para o emissor. E nessa outra malha a gente vai ter VCC, a tensão do resistor VRC e a tensão VCE aqui do transistor, certo? Malha de saída, malha de entrada, tudo bem? Então, quando a gente está na saturação, na região de saturação, o transistor vai estar funcionando como se fosse um fio, porque vai estar passando o máximo de corrente que ele permite. E o máximo de corrente que ele permite é quando ele é um fio, quando ele não tem nenhuma resistência. Então, quanto é a tensão em cima de um fio? Quanto é a diferença de potencial em cima de um fio? A diferença de potencial em cima do fio é de 0 volt. Então, a gente não pode esquecer isso, certo? Quando está na região de saturação, o VCE vai ser igual a 0 volt. Que a gente pode, ó, aqui está uma pequena diferença, aqui não está exatamente 0, mas a gente pode aproximar para como se fosse 0 volt, certo? Geralmente é em torno de 0,3, 0,2 volts, mas para efeitos de cálculo que a gente vai utilizar, a gente vai aproximar como se fosse 0 volt, tudo bem? Então, quer dizer que se aqui vai ter 0 volt, toda a tensão da fonte vai estar sobre esse resistor. Se a gente souber disso aqui, a gente tem como descobrir esse IC de saturação, essa corrente de coletor de saturação, que é o máximo de corrente que pode passar no transistor nesse circuito aqui. Porque o máximo que ele pode servir é como se ele fosse um fio, que é como se a torneira tivesse totalmente aberta. Se a gente abrir mais ainda a torneira, não vai importar, vai estar passando essa mesma quantidade de água. Aqui da mesma forma, a máxima corrente que pode passar nesse circuito aqui, pelo coletor, vai ser esse IC de saturação, que é quando o transistor vai estar funcionando como um fio. E como é que a gente calcula essa corrente de saturação? Vai calcular através da corrente que vai estar passando nesse resistor. Se aqui a queda de tensão é 0, então quer dizer que toda a tensão está sobre esse resistor. Então, como é que a gente descobre a corrente? Corrente é igual a tensão sobre resistência, que diz a lei de Ohm. Lembra da lei de Ohm? Então, quer dizer que a corrente de saturação vai ser igual a VRC sobre RC. Como VRC é igual a VCC, então a gente vai ter que a corrente de saturação vai ser igual a
VCC sobre RC. Para este caso, certo? Não esqueçam, para este caso é dessa forma. E qual a condição? Como é que a gente consegue deixar o transistor na saturação? A gente vai conseguir deixar esse transistor na saturação da seguinte forma. A gente sabe que beta é igual a IC sobre B, certo? Então, IC vai ser igual a beta vezes IB. Tudo bem? Como é que a gente descobre o IB necessário para que a gente tenha o IC de saturação? Vai ser fácil. É só que esse IB aqui que a gente vai injetar na base, ou seja, a corrente de base, seja maior do que a corrente de base da saturação. A corrente de base que vai deixar o transistor na saturação. E essa corrente de base da saturação vai ser igual a IC de saturação dividido por beta. Como é que a gente descobre o IC de saturação? Lembrando, é só colocar o VCE igual a 0, certo? Para descobrir o IC de saturação, coloca o VCE igual a 0, faz a lei de Kirchhoff para essa malha aqui e encontra o IC de saturação através da corrente que está passando no resistor. Deu para entender? E a região de operação na ativa, certo? A região ativa é onde a gente tem o beta e o alfa válidos, ou seja, a gente vai calcular o IC através da corrente de base e do ganho de corrente, beta e alfa, que é justamente quando ele está nessa região aqui. Tudo bem? Então, quer dizer que o IC vai ser igual a beta vezes IB. E no corte, a gente vai fazer com que o transistor esteja aberto, ou seja, esteja impedindo a passagem da corrente. Se aqui o transistor está aberto, então quer dizer que a corrente que vai estar passando no coletor vai ser de quanto? Vai ser igual a 0, certo? Se a corrente de coletor é igual a 0, se a gente aplicar a lei de Ohm nesse resistor, a gente vai encontrar que a tensão nesse resistor é de quanto? É igual a 0, né? Porque a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se a corrente é igual a 0, 0 vezes qualquer que seja a resistência vai ser igual a 0. Então, VRC sempre vai ser igual a 0 quando o transistor estiver aberto. Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para essa malha, a gente vai encontrar um VCE de quanto? Vai encontrar um VCE de igual a VCC, certo? Porque vai ser como? VCC menos VRC menos VCE é igual a 0. Se VRC é igual a 0, a gente vai encontrar que VCE é igual a VCC. Tudo bem? E qual é a condição que a gente vai deixar o transistor no corte? Vai ser quando a corrente de base for igual a 0. Porque quando a corrente de base for 0, a gente vai ter que a corrente de coletor também vai ser igual a 0. Por quê? A corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente de base. Se a corrente de base é 0, a gente vai implicar que a corrente de coletor também vai ser 0, certo? Que é justamente essa zona aqui. Aqui não está justamente igual a 0, porque tem uma pequena corrente de fuga, mas isso é muito pequeno, tudo bem? Então, como é que a gente vai encontrar a reta de carga? Lembra da reta de carga que a gente fez com os diodos? A gente vai aplicar da mesma forma. Como é que a gente fazia a reta de carga? Como é que a gente encontrava a reta de carga no diodo? A gente precisava encontrar dois pontos, lembram? Para traçar uma reta num gráfico, a gente precisa apenas de dois pontos, certo? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o ponto de saturação, que vai ser quando o VCE for igual a 0, quando o transistor estiver funcionando como fio. Lá no diodo era da mesma forma. Lembra que a gente fazia o diodo como um fio e o diodo como um circuito aberto.
aqui a gente vai fazer da mesma forma para a malha de saída. A malha de saída é a malha do coletor, certo? Então, primeiro ponto vai ser considerando o transistor como se fosse um fio, que vai ser o ponto de saturação. Se o transistor vai estar funcionando como um fio, a gente vai fazer com que o VCE seja igual a zero. Fazendo isso, a gente encontra o ponto de saturação. Para este circuito aqui, vai ser igual a VCC sobre RC. O segundo ponto vai ser o ponto de corte, que é quando o transistor está aberto. Então, vai estar passando quanto de corrente aqui? Vai estar passando zero de corrente no coletor, certo? Dessa forma, a gente encontra o valor de VCE, que nesse caso aqui vai ser igual ao valor de VCC. E depois a gente faz o quê? A gente vai traçar a reta, vai ligar os dois pontos. Tudo bem? Pronto, essa é a reta de carga. E o ponto de operação do transistor, que a gente vai chamar ponto Q, vai ser justamente o ponto de intersecção entre a curva característica, que são essas curvas em azul, e a reta de carga, que é o traço preto. Isso vai depender da corrente de base que a gente vai estar utilizando. Para a corrente de base igual a essa daqui, que é para essa curva característica, a gente vai ter esse ponto de operação. Então, quer dizer que o valor de VCE vai ser de quanto? O valor de VCE vai ser igual a este valor aqui. VCE, que vai ser este valor aqui, certo? Tudo bem? Não vai ser esse daqui. Isso aqui é se o transistor estiver no corte, certo? Esse aqui é o VCE de operação, o ponto de operação para este transistor, para este valor de resistência de coletor, para este valor de tensão no coletor e para esta corrente de base. Vai ter este valor aqui, VCE, certo? E a corrente que vai estar passando, qual o valor de IC? Vai ser igual a VCC sobre RC? Não, certo? Este valor aqui é quando o transistor vai estar funcionando como um fio. Para este circuito, para este valor de corrente aqui, a corrente que vai estar passando no coletor vai ser igual a este valor de corrente aqui, tudo bem? Então, o VC que vai estar passando nesse circuito vai ser este valor e a tensão VCE vai ser este valor aqui. Pronto? Deu para entender? E aqui está um gráfico se a gente alterar somente o valor da resistência de coletor. Se alterar apenas essa resistência aqui, o que vai acontecer com esse gráfico? Vai mudar apenas a inclinação deste gráfico. Então, para esta corrente de base, para esta resistência R1, a gente vai ter este ponto de operação, que corresponde a esta tensão aqui e a essa corrente aqui, certo? Se a gente aumentar a resistência, então a gente vai ter esta nova reta de carga, vai ter este novo ponto de operação. Se a gente aumentar mais ainda a resistência, a gente vai ter esta reta de carga, que vai ter este novo ponto de operação. Nesse caso aqui, só vai estar alterando a corrente de saturação, certo? Para este caso aqui, a gente está alterando a tensão da fonte no coletor. Se a gente tem este valor de tensão no coletor, a gente vai ter esta reta de carga. Se a gente diminui essa tensão, a gente vai ter esta nova reta de carga. Se a gente diminuir mais ainda a tensão, a gente vai ter essa nova reta de carga. E o ponto de operação também vai acompanhar, certo? O ponto de operação sempre vai ser o ponto que vai estar interceptando a reta de carga com a curva característica correspondente à corrente de base. E se a gente alterar apenas a corrente de base? Vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter apenas uma reta de carga, porque a tensão não vai estar alterando, nem a resistência do coletor vai estar alterando.
só vai estar alterando a corrente de base que a gente vai estar utilizando. Dessa forma, a gente vai ter estes 3 pontos de operação para cada uma das correntes de base, porque cada uma da corrente de base possui uma curva característica específica. Tudo bem? Deu para entender? E então a gente vai para um exemplo para saber como a gente vai encontrar tanto a corrente de coletor do ponto quiescente, que é o ponto Q, o ponto de operação, e o VCE que vai estar atuando neste transistor, para esse circuito aqui. A gente colocou uma resistência de coletor de 3,3 kΩ e uma resistência de base de 1,153 mega-ohm, certo? Esse valor ficou quebrado porque eu fui tentar ajustar para esta curva característica aqui, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, quais são as formas que a gente vai ter que fazer? Como é que é o método que a gente vai ter que aplicar? Vai ter que, primeiramente, encontrar os 2 pontos para poder traçar a reta de carga, certo? Lembrando que este circuito aqui vai estar funcionando como se fosse este circuito de cá. A tensão de base vai ser 18 volts, a resistência da base 1,153 mega-ohm, a tensão do coletor, da fonte de coletor, vai ser 18 volts e a resistência do coletor, esse de cá, certo? Então, o primeiro passo é encontrar o ponto de corte. Para o ponto de corte, a gente vai estar fazendo com que o transistor fique aberto, ou seja, a corrente que vai estar passando por ele é igual a zero, certo? Então, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para esta malha aqui, e a gente vai encontrar essa fórmula aqui, VCC menos VRC menos VCE igual a zero. E VRC vai ser igual a RC vezes IC, certo? Devido à lei de Ohm. Como a corrente de coletor é igual a zero, então a gente vai ter VRC igual a RC vezes zero. Nesse caso aqui, a gente vai ter VRC igual a zero. Fazendo isso, a gente vai colocar zero aqui e a gente vai ficar com essa nova equação, fazendo com que VRC, passando para o outro lado, fique igual a VCC. Então, quer dizer que VCE, nesse caso aqui, vai ser 18 volts. Tudo bem? Encontrando esse valor, a gente vai colocar aqui o primeiro ponto, que vai ser quando a corrente de coletor é igual a zero e a tensão no VCE é igual a 18 volts. O segundo passo é encontrar o ponto de saturação. Para encontrar o ponto de saturação, a gente vai fazer com que o transistor funcione como um fio. Dessa forma, a gente vai encontrar o IC de saturação, que a gente vai fazer com que o VCE seja igual a zero. Por quê? Porque é um fio, certo? Então, a gente vai encontrar que VCC vai ser igual a VRC. Então, quer dizer que VRC vai ser igual a 18 volts. E VRC, como é que a gente encontra? VRC é igual a RC vezes a corrente de coletor na saturação. Por que na saturação? Porque ele vai estar funcionando como um fio. Não esqueçam disso. Como VRC é igual a 18 volts, a gente vai colocar aqui. E o resistor que a gente colocou no coletor é 3,3 kΩ, que é igual a 3.300 ohms. Lembrando que K, que o Kzinho, funciona como se fosse 1000, certo? Então, 3,3 vezes 1000 é igual a 3.300 ohms, certo? Dessa forma, a gente vai encontrar o IC de saturação, fazendo como passando o 3.300 dividindo. E a gente vai ter esta fórmula aqui,
fazendo com que a corrente de coletor na saturação seja igual a 5,45 mA. Beleza? Então, com este valor aqui, a gente encontrou o outro ponto, o ponto de saturação. A gente vai colocar aqui 5,45. Tudo bem? O terceiro ponto vai ser traçar a reta de carga. Muito fácil. O quarto passo vai ser descobrir o ponto de operação, o ponto Q. Para descobrir o ponto de operação, primeiro a gente vai ter que descobrir a corrente de base se a questão não fornecer. Nesse caso aqui, vamos ter que utilizar a lei de Kirchhoff para essa malha aqui, a malha da entrada, a malha da base. Então a gente vai ficar com o VBB, que é a tensão da base, menos a queda de tensão no resistor da base, menos a queda de tensão aqui da base para o emissor, certo? Lembrando que aqui a gente vai estar polarizando o transistor de maneira direta, fazendo com que a gente polarize uma junção PN de forma direta, a gente vai ter uma queda de tensão igual a 0,7 volts se for um transistor de silício. Então a gente vai colocar aqui o VBE igual a 0,7 volts. O VBB nesse caso aqui é 18 volts. Então a gente vai encontrar aqui o VRB, que é a tensão na base, no resistor de base, seja igual a 17,3 volts. Sabendo a queda de tensão no resistor da base, a gente consegue encontrar a corrente de base, fazendo aqui a lei de Ohm. Que a lei de Ohm vai ser a tensão desse resistor, vai ser igual à resistência desse resistor, vezes a corrente que está passando nesse resistor. Então quer dizer que a gente vai ter a corrente de base igual a 17,3 dividido por essa resistência aqui, que é 1.153.000 ohms. Então a gente vai ter que a corrente de base vai ser igual a 15 microamperes. Sabendo a corrente de base, a gente vai utilizar a curva característica para esta corrente. Tá aqui. A curva característica para esta corrente de base é essa de cá. O ponto de operação vai ser justamente o ponto que a reta de carga vai se cruzar com essa curva característica, que vai ser este ponto aqui. Então a gente vai encontrar a tensão do VCE igual a 7,5 volts e vai encontrar a corrente do coletor igual a 3,3 mA. Tudo bem? E colocando uma tensão senoidal na base, a gente vai fazer com que haja uma diferença de potencial variável no resistor, fazendo que ocorra uma variação na corrente de base. Fazendo isso, a gente vai conseguir a amplificação que a gente quer, porque uma pequena variação aqui da corrente de base vai fazer com que haja uma grande variação na corrente de coletor. Então, aqui, ó, uma pequena variação na corrente de base vai gerar uma grande tensão na corrente de coletor. E isso vai fazer também com que ocorra uma variação no valor de VCE, devido à variação na corrente aqui que está passando nesse resistor. A gente só precisa entender uma coisa, que quando a gente aumenta a tensão aqui na base, vai aumentar a corrente de base, porém vai reduzir a tensão VCE. Quando a gente diminui a tensão aqui na base, vai diminuir a corrente de base e vai aumentar a tensão VCE. Então, o processo de amplificação para a tensão é invertido. Para facilitar nos cálculos do transistor e não precisar ficar sempre olhando o gráfico, as curvas características, a gente pode ter um modelo aproximado, que é fazendo com que a gente tenha um beta constante, ou seja, fazer com que o ganho seja constante para qualquer valor de corrente de coletor. Para esse caso, fica bem mais fácil de encontrar
os valores que a gente quer de IC e VCE. Porque a gente sabe, utilizando a lei de Kirchhoff, que VCC é igual a VRC vezes C mais VCE, que é justamente essa malha de coletor, essa malha da saída. A gente sabe também que IC é igual a beta vezes IB, então a gente consegue descobrir IC facilmente à medida que a gente sabe a corrente de base. Então a gente vai ter que o VCE vai ser igual a VCC menos VRC vezes beta e B. A gente só substituiu aqui a corrente de coletor por beta e B nesta forma. Então a gente encontrou este VCE. Se a gente não souber a corrente de base, a gente pode descobrir aplicando a lei de Kirchhoff para esta malha, que a gente vai encontrar que vai ser VBB menos VBE dividido por a resistência na base. Lembrando que o VBE para transistores de silício é aproximadamente de 0,7 volts. Se fosse de germânio, seria de 0,3 volts. Então vamos fazer um exemplo para ver como fica bem mais fácil utilizando esse modelo aproximado. Primeiramente, se a gente não souber a corrente de base, se a questão não fornecer, a gente encontra ela da mesma forma que a gente encontrou na questão anterior, que para este mesmo circuito a gente vai encontrar este mesmo valor de 15 microamperes. A partir do momento que a gente sabe esta corrente de base, fica tudo mais fácil. É só aplicar o beta, que a gente sabe que é IC sobre B, então a gente vai ter que IC vai ser igual a beta vezes IB, então quer dizer que a corrente de coletor vai ser igual a 200, que é o beta, vezes a corrente de base. A corrente de base a gente já sabe que é 15 microamperes, então a gente vai encontrar uma corrente de coletor de 3 miliamperes para este caso. Sabendo isso, a gente encontra o VCE utilizando a lei de Kirchhoff para esta malha, que fica VCC menos VRC menos VCE igual a zero. Substituindo os valores, a gente vai encontrar que VCE vai ser igual a 18 menos 9,9 e vai encontrar que o VCE é igual a 8,1 volt. Pronto, finalizou aqui. Muito fácil, né? Não precisa fazer a reta de carga, não precisa olhar o gráfico para descobrir o VCE nem o IC. Porém, contudo e entretanto, esse daí é um valor muito aproximado. A gente fazer com que o beta seja constante é fazer uma aproximação muito grande, porque o beta varia tanto pela temperatura como também pela corrente de coletor. Isso aqui é o gráfico aqui da variação do beta a partir da corrente de coletor para uma temperatura constante. Mesmo a temperatura constante, vai ter já uma variação do beta. Com a temperatura variando, também vai ter outra variação do beta. Então, para fazer com que aqueles modelos sejam mais aproximados e sejam menos sensíveis à variação do beta, tem vários outros circuitos. Os circuitos que a gente vai colocar resistências no emissor. Esses circuitos aqui fazem com que haja uma menor sensibilidade do beta. Para estes circuitos que têm a resistência no emissor, geralmente a gente vai fazer uma aproximação para resolver esses circuitos, que vai ser considerar o IC aproximadamente igual a IE, certo? Então, no desenvolvimento da questão, a gente vai fazer isso aqui para facilitar na resolução, certo? Esses capacitores aqui servem só como filtros, porque eles deixam passar apenas a tensão senoidal. Ele não deixa passar uma tensão contínua aqui. É só para a amplificação. A gente coloca um sinal senoidal aqui e recebe um sinal senoidal aqui amplificado. Só que invertida, lembrem. Quando aqui é positivo, aqui vai ser negativo. Quando aqui é negativo, aqui vai ser positivo. Tudo bem? E também tem outra forma de a gente utilizar o transistor. Pode ser
como amplificador, do jeito que a gente estava utilizando anteriormente, e também ele pode servir como uma chave eletrônica. Quando ele for utilizado como uma chave eletrônica, a gente vai utilizar apenas duas regiões. Ou a gente vai utilizar quando ele está saturado ou quando ele está no corte. Quando ele está saturado, ele vai funcionar como se fosse uma chave fechada, porque ele vai estar funcionando como um fio. Quando ele estiver no corte, ele vai estar funcionando como uma chave aberta, que ele não deixa passar corrente, certo? Então vamos dar um exemplo. Qual a corrente de base necessária para que o transistor da figura abaixo fique entre essas duas zonas? Ou zona de corte ou na saturação, ou fechado ou aberto. Para este caso, a gente vai fazer o seguinte. Para o corte, é só fazer com que a corrente de base seja igual a zero. Fazendo a corrente de base igual a zero, a corrente de coletor já vai ser igual a zero. Para a saturação, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente encontra a corrente de saturação. Depois de encontrar a corrente de coletor de saturação, isso aqui, o processo foi igual ao que a gente fez lá para descobrir o ponto de saturação na reta de carga, certo? Então, eu não vou me aprofundar nele. Depois de descobrir a corrente de coletor de saturação, a gente vai encontrar a corrente de base necessária para que a gente encontre essa corrente de saturação. A corrente de base vai ter que ser maior do que 12,2 mA dividido por 100. 100 é o valor do beta. Tudo bem? Então, se a gente garantir uma corrente de base maior do que isso aqui, a gente vai garantir que o transistor vai estar na saturação. Quando a corrente de base for igual a zero, ele vai estar aberto. Quando a corrente de base for maior ou igual a este valor aqui, vai ser na saturação. Tudo bem? E a potência dissipada no transistor, como eu falei lá, vai ser basicamente na região do coletor, porque é a região com maior extensão. Então, a potência de dissipação no transistor vai ser igual a tensão VCE vezes a corrente do coletor, certo? Bem fácil. E aqui tem alguns exercícios que vocês vão fazer. Lembrando que o HFE é o valor do beta. Nesse caso aqui, ele está dando o beta igual a 300. Não tem unidade, por quê? Porque o beta é corrente dividido por corrente. Então, a gente anula as unidades, certo? Então, o beta é igual a 300 e ele dá também a corrente de coletor igual a 10 mA. Ele está pedindo para calcular a corrente de base, a corrente de emissor e o valor de alfa. Nessa outra questão, ele está dando o beta e a corrente de emissor. Ele está pedindo a corrente de coletor, corrente de base e o alfa. Para esta daqui, ele está dando o alfa e está dando também a corrente de coletor e pede a corrente de emissor, a corrente de base e o beta, certo? É só utilizar todas as fórmulas que a gente viu anteriormente que a gente vai conseguir resolver isso aí muito facilmente, certo? Beleza? Então, a gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou envia um e-mail aqui, tudo bem? E próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios de transistor e depois disso a gente vai entrar com amplificadores operacionais. Tudo bem? Valeu, galera. Até a próxima.